Oi! Vamos mergulhar hoje num dos maiores mistérios da mente humana, a memória. Só que em vez de focar em como a gente lembra das coisas, vamos investigar o contrário. Por que a gente esquece? Se prepara, porque essa investigação vai mostrar que o esquecimento talvez não seja esse vilão todo que a gente sempre pensou. E aí, já aconteceu contigo? De repente tá lá, cantarolando uma música da adolescência, letra inteirinha, sem errar nada, mas se alguém pergunta o que você comeu ontem à noite, branco total. Pois é, isso acontece com todo mundo e é uma coisa muito maluca. Essa é a nossa grande pista para começar o caso de hoje. O mistério das memórias que somem. E a gente vai desvendar isso junto. Então, esse aqui é o nosso roteiro, o mapa da nossa investigação. A gente começa com as primeiras pistas, depois vai fuçar uns motivos mais escondidos e umas falhas do sistema. Aí, vamos ver as armadilhas do dia a dia, conhecer os 7 pecados da memória, dar uma olhada em casos extremos de esquecimento e, no final, chegar a uma conclusão que, olha, pode te surpreender. Nossa história começa lá no século XIX, com um cara chamado Hermann Ebbinghaus. Ele foi basicamente o primeiro detetive da mente. Foi a primeira pessoa que parou para estudar a memória de um jeito científico, sabe? Ele tratou o esquecimento não como um defeito, mas como algo que dava para medir e entender. Foi ele que nos deu as primeiras pistas para resolver esse quebra-cabeça. E o método que o Ebbinghaus usou foi genial de tão simples. Ele inventou umas sílabas que não significavam nada, tipo VOC ou DAX, para não ter como associar com nada que ele já conhecesse. Aí ele decorava essas listas. Depois de um tempo, ele tentava decorar as mesmas listas de novo. E o pulo do gato era medir quanto tempo ele economizava para aprender pela segunda vez. Essa economia de tempo mostrava o que ainda estava guardado na memória. Basicamente, ele estava medindo o esquecimento pelo que sobrava. Uma baita sacada. Ok, agora a gente sai do laboratório do Ebbinghaus e entra numas razões mais cabeludas para o esquecimento. A gente vai mergulhar fundo tanto nos mecanismos de defesa da nossa cabeça, quanto nas falhas, digamos assim, de fábrica do nosso cérebro. A psicanálise trouxe uma ideia muito interessante, o recalque. Pensa assim, a nossa mente tem um tipo de segurança. Quando uma memória, um pensamento, um desejo é muito doloroso ou ameaçador, esse segurança empurra a coisa toda lá para o inconsciente. A memória não some, não é deletada, ela só fica barrada na porta da consciência, para nos proteger. É daí que surgem muitas neuroses, sabe? Aqueles conflitos internos que viram medos e ansiedades que a gente nem sabe de onde vem. Para entender melhor, imagina o Zeca. Ele tem um pavor danado de cachorro, mas não faz a menor ideia do porquê. O que pode ter acontecido? Bem, talvez quando ele era bem pequeno teve uma experiência muito, muito assustadora com um cachorro. Para proteger o Zeca daquele terror, a mente dele recalcou essa lembrança, escondeu bem fundo. O medo continuou lá, virou uma fobia, mas a causa original, essa foi parar no porão do inconsciente. Isso mostra direitinho como o recalque funciona. Agora, olhando pela biologia, às vezes o esquecimento é um problema de hardware. Pensa no cérebro salvando um arquivo, que é o processo de consolidação da memória. Se esse processo é interrompido no meio por uma pancada na cabeça, por exemplo, a memória pode se perder para sempre. E tem doenças, como a síndrome de Korsakoff, que está ligada ao alcoolismo, ou o Alzheimer, que ataca uma área-chave chamada hipocampo. Essas condições podem danificar fisicamente a nossa capacidade de guardar e acessar as lembranças. Certo, já vimos as causas mais pesadas. Agora vamos para as cenas do crime do nosso dia a dia. Aqui, a memória falha não por causa de um trauma ou de uma doença, mas por causa do jeito que a gente aprende e vive. São as pequenas rasteiras que a vida nos dá todos os dias. Essa ideia de interferência é muito legal. Pensa na memória como se fosse uma estante de livros. Na interferência proativa, um livro velho, tipo o seu hábito de sempre ir para a vaga antiga do estacionamento, fica na frente e atrapalha você a achar o livro novo, que é a vaga de hoje. Já na interferência retroativa, é o contrário. O livro novo, tipo o seu número de celular novo, é tão brilhante e chamativo que você simplesmente não consegue mais achar o antigo na estante. As informações vivem numa disputa constante. E aqui vem uma informação crucial. A memória não é um vídeo que a gente dá play. Tá mais para uma peça de teatro que a gente encena toda vez que lembra de algo. A gente usa uns roteiros mentais para preencher as partes que faltam. Pega o Zeca, por exemplo, contando da pescaria do final de semana. Cada vez que ele conta a história, o peixe fica um pouquinho maior. Ele não tá mentindo de propósito. É que a memória dele tá reconstruindo a história para combinar com a imagem que ele tem de si mesmo, de um baita pescador. Agora que a gente já entendeu os mecanismos, vamos conhecer os criminosos mais comuns. O psicólogo Daniel Schechter listou o que ele chama de os 7 pecados da memória. Eles são os suspeitos de sempre por trás daquelas falhas de memória do dia a dia.
Vamos investigar a ficha de cada um deles. O primeiro pecado, a transitoriedade, é o mais básico de todos. As memórias simplesmente se apagam com o tempo. É o Zeca tentando contar para um amigo sobre aquele filme incrível que ele viu ano passado. Ele lembra que adorou, lembra do ator principal, mas a história, os detalhes, cadê? Sumiram. E não é que a memória só se desgasta, não. É uma batalha onde as memórias novas vão empurrando e enfraquecendo as mais antigas. Depois vem o bloqueio. Ai, que agonia que dá essa sensação de ter uma palavra na ponta da língua. A gente sabe que sabe, a informação tá lá, guardadinha, mas o acesso a ela tá bloqueado, temporariamente. É o Zeca vendo um ator na TV e falando: eu sei quem é esse cara, ele tava naquele filme com a... Mas o nome não vem. Muitas vezes, uma lembrança parecida, mas errada, fica no caminho atrapalhando a passagem da informação certa. A distração já é outra história. Aqui, o problema não é com a memória em si, mas com a falta de atenção. A informação nunca nem foi gravada direito. É o caso clássico do Zeca chegando em casa, super distraído numa ligação importante. Ele joga as chaves em qualquer lugar, sem nem prestar atenção no que está fazendo. Depois, quando vai procurar, não é que ele esqueceu onde colocou, é que o cérebro dele nunca nem registrou essa informação. A mente estava em outro lugar. Agora, o pecado da persistência é o exato oposto do que a gente está falando. É o problema de não conseguir esquecer. Sabe aquelas memórias chatas que ficam voltando sem parar, geralmente carregadas de emoção? É isso. O Zeca fez um comentário sem graça numa festa, e agora, dias depois, a cena fica se repetindo na cabeça dele e ele sente vergonha de novo e de novo. A emoção forte funciona como um carimbo, marcando aquela memória como urgente e aí fica quase impossível ignorar. A atribuição equivocada é mais sutil, mais traiçoeira. A gente lembra do quê, mas erra feio no de onde ou quem disse. O Zeca, por exemplo, comenta todo animado com um amigo uma descoberta científica que ele viu. Dá para aprender um idioma dormindo. O fato está lá na memória dele. O que ele esqueceu é que a fonte não era um artigo científico, mas sim um anúncio de internet bem esquisito. O fato se solta da fonte e aí uma informação falsa pode acabar ganhando uma credibilidade que não tem. O viés mostra que a nossa memória não é um fotógrafo imparcial. Ela é uma artista que pinta o passado usando as cores do presente. O que a gente sente e acredita hoje distorce o jeito como a gente lembra das coisas. Por exemplo, hoje o Zeca se dá super bem com a irmã. Aí, quando ele vai lembrar de uma briga da infância, a memória dele dá uma suavizada na coisa toda. Uma briga daquelas vira só uma discussãozinha boba. O passado é reescrito para ficar de acordo com o presente. E por último, a sugestão da habilidade, que mostra como a nossa memória é frágil. Ela pode ser contaminada por informações que vêm de fora. Imagina um amigo perguntando para o Zeca, com toda a certeza do mundo: nossa, e aqueles fogos de artifício na festa de sábado, que espetáculo, hein? O detalhe é, não teve fogos. Mas a pergunta é tão sugestiva que o cérebro do Zeca já começa a tentar preencher aquela lacuna, talvez criando uma imagem mental. Com o tempo, essa sugestão pode virar uma memória real. Entender esses 7 pecados é mais do que curiosidade. É uma ferramenta. Ajuda a gente a ter um pé atrás com as nossas próprias lembranças e a ser mais paciente com as falhas de memória dos outros. Bom, saindo desses pecados do dia a dia, a gente entra agora nos casos mais severos, em que o esquecimento não é só uma falha pequena, mas uma condição devastadora, que a gente conhece como amnésia. Existem basicamente 2 tipos principais de amnésia. Na amnésia retrógrada, a pessoa perde o passado. Imagina acordar e não lembrar da sua própria vida, da sua história. É como se o livro da sua vida tivesse as páginas arrancadas. Já na amnésia anterógrada, a pessoa não consegue criar novas memórias. Ela fica presa no eterno presente, conhecendo as mesmas pessoas como se fosse a primeira vez, todo santo dia. O futuro simplesmente não consegue ser gravado na mente. E assim a gente chega ao nosso veredito. Depois de investigar todas essas falhas, todos esses problemas, surge uma pergunta que vira tudo de cabeça para baixo. E se o esquecimento não for o inimigo? E se ele for, na verdade, um sistema de limpeza essencial? Uma ferramenta que permite que a gente organize as informações, que a gente consiga perdoar, seguir em frente, aprender coisas novas. Talvez a capacidade de esquecer seja o que realmente nos permite aprender e nos adaptar. Talvez a arte de esquecer seja o que, no fim das contas, nos torna humanos. Fica aí a reflexão.